microscópica, tá da hora. Porém, o ovo é uma única célula, sabia? Mas ele não é microscópio. Vamos ir um pouco mais a fundo, né? Se eu falar para vocês o seguinte, pode ser, em maioria dos casos, sim. É o que você falou, Camila. É uma unidade microscópica. Sim, o ovo de galinha é uma única célula. Mas, enfim, se eu falar para vocês o seguinte, que a gente tem que ir um pouco mais a fundo, a gente tem que pensar no funcionamento, tá? A célula, então quem quiser já anota aí. Unidade básica funcional da vida. Então a célula nada mais é do que isso. Unidade básica funcional da vida. Ou seja, para a gente considerar um indivíduo um ser vivo, ele tem que apresentar no mínimo célula, a unidade básica funcional da vida. Então é a partir das células que vão ter funções essenciais para os seres vivos. Isso quando a gente não tem seres vivos unicelulares, né? O que são ser vivos unicelulares mesmo? Só tem Uma uma única célula. célula. Apresenta uma única célula. Dá exemplo para mim de organismo unicelular. Vocês já viram que manda. No caso, são os procariontes, né? Não só os procariontes, mas um bom exemplo foi eles. Procariontes. Bactéria. Bactérias, né? São procariontes. Só que a gente tem o que também? A gente tem protozoários, algumas algas, alguns fungos. Eles também são unicelulares. E quando não é unicelular, é o quê? Multicelular. Multicelular, pluricelular, tá certo? Muito bom. Bom, eu gosto de trazer um pouco para vocês um pouco do histórico da ciência em si, né? Para mostrar para vocês a evolução do estudo científico como foi. E aqui nessa aula não vai ser diferente, tá? A gente teve mais ou menos em 1665 um cientista, né, chamado Robert Hooke. Esse cara vocês vão ver na física também, quando vocês virem energia potencial, força elástica, né? Ele foi um cara que se destacou bastante nas ciências naturais, né? E o que ele fez? Na verdade, o microscópio não começou com ele. A gente tem relatos de que os chineses já tiveram feito um aparato com um cano que eles colocavam água dentro e a água servia como lente e aumentava o que eles iam ver. Então, tipo, chineses, mais ou menos 2000 anos antes, na era antiga, né? Equivalente a antes de Cristo. Aí depois teve um holandês, mais ou menos em 1590, que colocou água e umas lentes e começou a ver algumas coisas ampliadas, tá? Esse cara, Hooke, opa, o Robert Hooke, ele pegou essa ideia desses holandeses, fez um conjunto de lentes, né, que ampliava o que ele via. Então, o que era esse conjunto de lentes? Ele colocava óleo nesse lugar, né, e aqui ele colocava uma chama. Podia ser uma vela ou um pavio, e esse óleo ia alimentando essa vela, esse fogo. Que isso era uma fonte de luz. Aqui tinha um balão d'água, a luz vinha nesse balão d'água, iluminava essa lente, que iluminava o que ele estava vendo aqui. E a partir do olho dele aqui, com uma, duas lentes, ampliava o que ele estava vendo. Tipo assim, 1665, e o cara já mandou bem pra caramba. Ele colocou a cortiça. Vocês já viram cortiça? Rolha de vinho, tal coisa? Ele colocou ela nesse microscópio e ele conseguiu ver essa imagem, um conjunto de compartimentos um do lado do outro. Hoje em dia, essa imagem seria vista assim, com esse microscópio que a gente tem hoje. Mas ele conseguiu ver isso, né? E ele falou que eram pequenos compartimentos, eram celas, né? E no grego, quando você usa o sufixo ula, é para pequeno. Então, pequenas celas. Célula. É daí que vem esse nome. Tudo bem? Então, esse foi um dos primeiros caras que começou a ver isso. E ele era inglês.
Ao mesmo tempo não, né? 10 anos depois, mais ou menos, teve esse cara, Anton von Leeuwenhoek. Ele era um vendedor de tecido e ele criou um aparato que ele queria ver os tecidos que ele vendia mais profundamente. E ele criou essa plaquinha, tá certo? E nessa placa tinha um furinho aqui. Aí tinha um preguinho bem na frente desse furinho, vocês estão vendo aqui? Ele olhava nesse furinho que estava aqui, alguma coisa que ele colocava nesse prego. E tinha uma lente nesse furinho. Aí ele conseguia ver ampliado. Também, gente, é algo bem rústico, mas foi o que deu início para o que a gente conhece hoje como células, como microbiologia. Tudo bem? Então isso, galera, a gente está vendo no século XVII, né? Hoje em dia, o microscópio que a gente usa é o que a gente chama de microscópio óptico, tá certo? E como que funciona ele? Ele tem uma fonte de luz aqui embaixo, a iluminação. Aí essa luz passa por um condensador, que ele vai convergir essa luz num ponto, beleza? E aí você vai pôr uma lâmina em cima dessa barra, que é chamada de platina, né? E aí essa lâmina vai ter um material biológico. O que acontece? Vão ter duas lentes aqui. Uma lente chamada objetiva, que ela fica presa nesse revólver. Por que revólver? Porque você tem que girar ele para usar a lâmina que você quer, a lente que você quer. E aí isso aqui você dá zoom ou não, né, se aproxima ou não o material que você está vendo. E isso aqui é onde você põe um olho, que tem uma lente ocular aqui. Essas lentes objetivas, elas podem ser o quê? Elas podem aumentar em 4 vezes, 10 vezes, 40 vezes, 100 vezes, tá bom? Então, o que a gente faz? Essa lente ocular, ela pode aumentar geralmente em 10 vezes o que você enxerga. Multiplica 10 vezes essa aqui de 100. O microscópio, então, ele é capaz de aumentar em 1000 vezes o que você vai enxergar. Tá certo? Então, essa é uma ferramenta muito utilizada para esse campo da biologia celular. Existem outros microscópios, tá? Existe o microscópio eletrônico, o microscópio de tunelamento, mas isso a gente não usa na biologia. Quem usa mais isso é a galera da química e da física. Porque esses outros microscópios são capazes de ver o quê? Átomos, ligações entre átomos. E na biologia a gente não vai olhar o comportamento dos átomos em si, né? Mas sim as estruturas biológicas. Tudo bem? Então essa foi uma breve descrição sobre o microscópio que a gente usa. Tudo bem até aí, galera? Sim ou não? Beleza. Aqui eu trouxe algumas imagens para a gente ver mais ou menos o tamanho das coisas que a gente vai estudar, né? Então aqui tem uma escala que a gente vai focar mais ou menos aqui, ó, microscopia óptica. Ela vai de 1 micrômetro. O que é 1 micrômetro? Ó, 1 micrômetro equivale a 10 a menos 6 metros, tá certo? Então vai de 1 micrômetro a 100 micrômetro, mais ou menos, tá bom? É esse o campo que a gente estuda. Olha o que eu falei aqui para vocês. Átomos, né? Átomos é da ordem de nanômetro. A gente não consegue ver com microscópio óptico, né? Às vezes nem vírus a gente consegue ver direito. Você tem que ter um microscópio com alta resolução, né? Um microscópio óptico com alta resolução, de tão pequeno que eles são, né? Porque afinal são moléculas. E se a gente for comparar num papel quadriculado, olha isso, né? Se a gente pegar um quadrado que vale 2 nanômetro, esse aqui é um ribossomo. Olha o tamanho do ribossomo comparado ao tamanho de uma molécula d'água, né? Olha a proteína aqui, a hemoglobina que eu tinha falado para vocês, a fita de DNA, né? Olha aqui o tamanho dela mais ou menos. O cloroplasto, que é uma organela vegetal, de alga, é tudo. Mitocôndrias. Olha o tamanho da mitocôndria e da bactéria, bem parecido, né? Então é isso, galera. Depois vocês se divirtam aí vendo e comparando as coisas. E é legal vocês terem essa noção de unidade de medida, né? Centímetros e tudo mais. E a gente vai estar falando, então, dessa parte de micrômetro, que é 10 a menos 6 metros. Beleza? Bom, a gente vai começar essa parte de célula falando da diversidade celular.
que vocês entendem da diversidade celular? Falem para mim. Vários tipos de célula. Os tipos de células? Não, é isso, diversidade celular. Ah, não, brincadeira. Foi mal. É o que você falou. São os tipos de células que a gente tem dos seres vivos, né? Então, muitas vezes, quando a gente vai falar de célula, a gente pensa que é aquele negocinho redondinho e tal. Mas, na verdade, a gente tem uma grande infinidade de células, né? E elas podem ser, por exemplo, segundo a Érica, né? O neurônio que se acha uma estrela. Ah, entendeu? Você tem aqui células musculares, você tem as hemácias, você tem células da pele, do intestino, né? Desculpa, célula da pele, espermatozoide. Você tem uma grande variedade de células, uma grande diversidade celular, tá certo? E organismos unicelulares também, que nem aqui o protozoário que eu coloquei, né? Células vegetais. E tudo isso, né? Essas células que a gente tem, essa diversidade no nosso corpo, elas são formadas a partir de um processo que a gente chama de diferenciação celular. Ou seja, no nosso desenvolvimento, a gente é uma única célula indiferenciada. E depois, com o desenvolvimento, a gente começa a diferenciar nossas células. E formam-se, então, diversos tipos. Tá certo? Espera aí só um minuto que eu tenho que pôr para carregar aqui o celular da Érica. Enfim. Galera, tranquilos até aí com a diversidade celular? São vários tipos que a gente tem. Tá? Bom, o primeiro tipo de célula que a gente vai falar é o tipo que é a célula procariótica. Os organismos que têm célula procariótica, a gente chama de procarionte ou procarioto, tá bom? E a Amanda já falou deles com vocês. Quem que são os organismos procariotos? Quem que são os organismos procariontes? Bactérias? É os que não têm envoltório nuclear. Boa, elas não têm envoltório nuclear, né? Então o próprio nome já está falando. Pró é primitivo, cário é núcleo. Eles têm o núcleo primitivo, tá certo? Então são quem? Que eu já estava vendo falar aí. Bactérias, certo? Árqueas. Anidis, né? Oi? Ah, confundido. Nada, As não, árqueas. confundi. É isso aí. A ameba protozoário. E a gente tem também as cianobactérias, que são como se fossem, entre aspas, né, bactérias com clorofila. Gente, como que é uma célula procarionte, então? Ela vai ser mais ou menos assim. Eu vou fazendo o desenho para a gente fazer passo a passo. A estrutura mais externa dela é uma chamada parede celular. E a parede celular dela, agora eu quero que vocês falem para mim. Qual que é a função de uma parede celular? Proteger o que está dentro da célula. Proteção. A parede celular é uma proteção e ela confere a forma da bactéria. Como, por exemplo, essa aí que é um bacilo, né? Que é um formato de bastão. Tá bom? Uma coisa que eu preciso que vocês anotem no coração de vocês. A parede celular das bactérias é de peptídeo glicano. Olha esse nome, galera. Peptidoglicano. Que tipo de substância vocês acham que é isso? Peptidoglicano. Tem a ver com glicose ou não? Perfeito. Tem a ver com glicose, né? Açúcar, né? Glicano é glicose. E peptídeo é o quê? É a ligação entre aminoácidos. Ou seja, tem glicose e tem aminoácidos. Então, a parede celular de uma bactéria, ela tem essa natureza, peptidoglicano, que é um açúcar com aminoácidos, tá bom? E a parede celular vai fazer isso, tá certo? E depois da parede celular, a gente tem uma outra estrutura, que é ela que vai delimitar a célula. E a gente vai ter uma aula só dela depois, tá bom? Só que aí eu acho que vocês já sabem de quem que eu tô falando. Qual que é essa estrutura aqui? Depois da parede celular. Membrana plasmática. Isso. Membrana
plasmática. E a membrana plasmática é o seguinte: a parede celular ela é porosa, então passa as coisas. Quem vai ficar responsável pelo controle de entrada e saída de substância? A membrana plasmática, tá certo? Então a membrana plasmática, ela controla o que entra e o que sai da célula. Ela é tipo um porteiro de balada. Ela controla o que entra e o que sai da célula. A gente chama, biologicamente, de permeabilidade seletiva. O que é algo permeável? É algo que deixa passar, não é? Então, ela seleciona o que ela deixa passar. Então, essa é a membrana plasmática. Beleza? Agora, a gente vai ter umas estruturinhas espalhadas por toda a célula. Essas estruturas é algo que é essencial para toda a célula, porque afinal, sem proteína não há vida. E de quem que eu estou falando? Aminoácidos? Sim, só que aí a gente tem que relacionar as organelas que estão relacionadas, que vão estar junto com eles. A gente vai estar falando de quem usa os aminoácidos para fazer proteína. Quem que usa os aminoácidos para fazer proteína? Os ribossomos. Tá certo? Então, esses pontinhos espalhados na célula são os ribossomos. Tá certo? Queria que um amigo meu tivesse um filho e colocasse o nome de bossomo. Assim, se eu contasse uma piada, eu ia falar para ele. Ribossomo. Gente, enfim. Ribossomo, qual que é a função do ribossomo que a gente acabou de ver? Síntese proteica, tá certo? Então, toda célula precisa sintetizar proteína, tá bom? E aí, o que a gente tem que ter em todo ser vivo que a gente acabou de ver também? Vamos, gente, fala! O que seria sintetizar a proteína? Formar proteína. Então, todo ser vivo faz proteína. Todo ser vivo precisa fazer proteína. Então, o que falta aí, gente? Que a gente viu, acabou de ver na outra aula. Da onde está? DNA. Isso. O material E o núcleo, genético. Né? Oi? E o núcleo? Aí que tá. Essa célula, o que ela vai apresentar? Ela vai apresentar... Deixa eu ver se dá para ver aqui. Um certo nucleóide. Nucleóide não é núcleo, tá? Nucleóide é em forma de, tá bom? O que você encontra nesse nucleóide? O DNA, o material genético. Então, o material genético da bactéria, do ser procarionte, tá aí no meio. Beleza? Tudo bem até aí, gente? Sim. E vão ter mais duas coisinhas. Vai ter um segmento de DNA isolado do DNA principal. E esse segmento isolado do DNA principal, que está aqui, né? Eu não vou ter espaço para escrever aqui, mas puxem uma setinha e escrevam aí. Plasmídeo. Plasmídeo. Gente, o que vai ser esse plasmídio, então? Vai ser um segmento isolado de DNA que algumas bactérias têm, a maioria, para falar a verdade, e nele existem genes que a bactéria usa quando ela precisa. Então, ao invés de ela deixar esse gene no DNA principal dela, onde que ela vai deixar? Ela vai deixar nesses plasmídios, que são segmentos isolados. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer de ela ter um gene que resiste a um antibiótico. E ela está na sua garganta. Mas não é sempre que você está tomando antibiótico. Por isso que é importante você não tomar antibiótico à toa, né? Por quê? Porque é o seguinte,
Esse plasmídio vai estar com um gene que faz que tem informação para fazer uma proteína que dá resistência ao antibiótico. Porém, ela não está em contato com esse antibiótico. Aí você começa a tomar antibiótico. O que ela faz com esse plasmídio? Ela incorpora esse plasmídio no DNA principal e o gene que está aqui para fazer a proteína resistente ao antibiótico entra no DNA principal. E a hora que está no DNA principal, o que ela vai fazer então? Ela vai começar a multiplicar outras células com esse gene já no DNA. Não é? E aí ela vai resistir aos antibióticos, tá certo? Sabe onde que é usado bastante esse plasmídio? A gente vai ter uma aula só disso. Na biotecnologia. Então, as insulinas que são produzidas hoje, que é uma proteína que a gente produz, né, um hormônio proteico, eles são feitos em laboratório a partir desse plasmídio de bactéria. Então, a gente coloca o gene que tem informação para fazer a proteína no plasmídio da bactéria. Coloca na bactéria o plasmídio e faz ela produzir insulina. Olha que louco isso, né, galera? Muito da hora. Tudo isso a partir do quê? De modificar a informação genética de um ser vivo. Tá certo? E por último, a estrutura... Nossa, Oi? calma que bagunçou tudo aqui agora. Então, ela tem um DNA separado só para ter o gene. Mas Genes se o- reservas. É mas como se- se fosse... Mas se o antibiótico, se depois que a gente toma um antibiótico, ela cria proteção contra isso, então a bactéria não morre? Então, é que na verdade, esse criar proteção contra isso é errado falar, né? Na verdade, ela já tem essa proteção. E quando você toma antibiótico e ela sobrevive e as outras não, você só selecionou, só deixou lá quem já tem a capacidade de fazer isso. Como que ela desenvolveu essa capacidade de fazer isso? Mutação. Alterou o DNA dela e hoje ela consegue produzir uma proteína que resiste a isso, né? Então vão sobrar só bactérias que resistem a isso. E para ela utilizar, ela coloca esse plasmídio dentro do DNA dela para produzir isso. Tá certo? Não, mas aí se você ficar doente de novo com a mesma doença, o mesmo antibiótico não vai adiantar, então. É por isso que a gente está sempre mudando de antibiótico. Porque outros antibióticos funcionam com bactérias diferentes. Então, esses plasmídios, eles entram no DNA no principal. nucleóide. Ah, Isso. isso. É depois que ele é atacado pelo antibiótico. Então, o Ele antibiótico vai é um resistindo e exemplo. consegue sobreviver, né? Então, o antibiótico é um exemplo que eu dei. Às vezes ela pode estar passando por, sei lá, um estresse ambiental, como por exemplo o frio. E ela precisa de proteínas que ajudem ela a produzir calor. Então ela coloca esse plasmídio para produzir essas proteínas, manja. Ah, entendi. Então Beleza? é como se ela fosse uma nova bactéria, né? Se ela Uma o quê? modifica. É como se ela fosse uma nova bactéria. Sim, não é nova, né? Mas é como se fossem informações, né? Genes, reservas que ela usa quando ela precisar. Que ela encaixa quando ela precisar. É que nem, por exemplo, roupa de frio. Você não tá sempre com roupa de frio, né? Mas quando você precisa, você sabe onde você pegar, não é? Ah, sim, tudo bem. Um exemplo aqui que a Erika deu aula esses dias, e eu achei uma sacada fantástica que ela estava falando, quando ela falou do código genético, é universal. Vocês perceberam que ele é tão universal, o código genético, que se eu pôr o gene de insulina humana aqui na bactéria, ela vai saber quais aminoácidos vai ter que colocar para produzir a insulina humana em si? Isso é um dos exemplos do código genético ser universal. Vale tanto no humano quanto na bactéria. Beleza? E, gente, existe um fluido onde essas estruturas estão imersas, tá certo? Esse fluido, ele é chamado de citoplasma. Então, o citoplasma é o fluido onde está imersa essas estruturas. O que é o citoplasma? É um fluido meio coloidal, gelatinoso, né? E nele vai ter água e proteína.
certo? Então esse é o citoplasma, é o preenchimento das células, tá certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um asteriscozinho em 4 estruturas. Membrana plasmática, citoplasma, ribossomo e DNA, certo? Essas estruturas, galera, elas são obrigatórias para todas as células. Para você chamar de célula, você tem que ter essas 4 estruturas: DNA, membrana plasmática, citoplasma e ribossomo. Se você não tiver uma delas 3, já não é célula. Tá certo? Tudo bem até aí, galera? Sim. Beleza. Bom, voltando agora para os slides. Então, tá aí, a gente analisou mais ou menos uma célula procariótica, certo? Aqui tem alguns detalhes mais desenhados, algumas podem apresentar umas fímbrias, né, que são filamentos, outras podem apresentar flagelo para se mover, tá certo? E aí depois vocês veem com mais detalhes. Aqui está detalhado bem mais, está até falando o tamanho de uma bactéria, que ela é menor do que o espectro lá que a gente está vendo no microscópio. Ela é 0,5 micrômetro, né? Meio micrômetro, para falar a verdade. Aí depois vocês estudam melhor aqui esse texto, tá bom? E agora, célula eucariótica, tá bom? Pessoas, eu significa verdadeiro, significa completo. Cário significa núcleo, tá bom? Então, uma célula eucariótica é uma célula que apresenta o quê? O núcleo verdadeiro. Um núcleo verdadeiro, um núcleo completo, tá certo? Então, o que acontece aí? Primeira coisa que vocês têm que anotar, ela tem a presença de um envoltório nuclear, de um núcleo verdadeiro. Olha isso aqui, ó. É um núcleo, tá bom? E dentro desse núcleo vai estar o material genético. Então, a célula eucariótica apresenta esse núcleo, tá bom? Então, a gente chama de envoltório nuclear, membrana nuclear. Antigamente chamavam até de carioteca, e hoje tem alguns livros que ainda chamam de carioteca, tudo bem, tá certo? É porque a carioteca teve uma filha, a cariotequide. Não, brincadeira. E uma outra informação que a gente tem aqui, que é a presença de organelas membranosas. E isso agora é importante a gente destacar justamente porque, gente, é o seguinte, primeiro, o que vocês entendem quando a gente fala de organelas? Organelas, o que vocês acham que são organelas? É os órgãos das células. Praticamente isso. Às vezes eu faço essa analogia, né? Os órgãos das células, né? As organelas a gente pode entender como se fossem unidades funcionais da célula. Assim como a célula é unidade funcional do corpo, as organelas são unidades funcionais da célula, tá certo? E nas células eucariontes, a gente tem membranas em volta dessas células, tá bom? E qual que é a vantagem de ter membrana em volta das células? Em volta das organelas, desculpa. Qual vocês acham que é a vantagem? Ô, Érica, arranja um raio d'água aí, por favor. Qual que é a vantagem da gente ter esses envoltórios em volta das organelas? Protegem elas. Protege, mas ela já está dentro da célula. Imagina o seguinte, vocês estão na casa de vocês, tá certo? Vamos pegar um exemplo aleatório aí, sei lá, Kevin. O Kevin tá no dia a dia no quarto dele, tá certo? Fazendo o quê? Eu não sei. A Silvia, mãe dele, tá no quarto dela. Fazendo o quê? Também não sei. Aí a irmã dele tá lá, tá na sala. Fazendo o quê? Também não sabemos. E assim por diante. Mas, imagina se for alguma coisa importante que eles estão fazendo. O Kevin, por exemplo, está produzindo gametas para fora do corpo. Pode ser. A Silvia está lá estudando. Imagina se cada um tivesse fazendo essas coisas e não tivesse parede em volta. Eles iam ter um desempenho bom dessas funções?
Não, querem abrir lá as páginas da Silvia. Vamos, gente, fala comigo! Bom, não vou continuar enquanto vocês não falar. Seria um isolamento, então? Perfeito. Seria um isolamento justamente para quê? Para as funções, para eles desempenharem umas funções melhores. Então, cada um faz a sua função isolada, sem interferir em nenhum outro. É por isso, então, que a gente tem essas organelas membranosas, certo? Então, vamos para a nossa lousa de novo, beleza? Bom, vou tentar desenhar aqui uma célula, então, eucarionte. Vocês estão conseguindo ver? Está cortando muito? Falam para mim aí. Dá pra ver. Estão conseguindo ver de boa? Sim. Calma aí. Então, beleza. Bom, Bom, isso tem diretamente a ver com a questão de eles poderem formar tecidos, não é? formar tecidos, sim. Os indivíduos que apresentam tecidos são eucariontes, né? Então, a gente tem uma maior eficiência do funcionamento das células em si, né? Mas, gente, vamos lá. A estrutura, a gente vai falar de uma célula eucarionte animal, tá? Uma célula eucariótica animal. A primeira estrutura que a gente vê nessa célula, a mais externa, é aquela que a gente já falou, que é a membrana plasmática. Qual que é a função da membrana plasmática mesmo? Hein, galera? Isolar. É o controle de entrada e saída de substâncias. Membrana plasmática é isso. Controle de entrada e saída de substância. Como eu falei para vocês, a célula eucariótica, ela tem um núcleo, tá bom? Então tá aqui o núcleo dela. Eu tenho uma gata aqui em casa que tá... E esse núcleo, ele tem 3 partes principais que a gente precisa saber. O que a gente tem dentro do núcleo? O que é o núcleo, na verdade? O núcleo é a membrana lá, carioteca, né? Que é a membrana que envolve o núcleo. A gente tem um material genético, que eu vou chamar aqui de DNA, que está dentro do núcleo. Tá certo? A gente tem um fluido chamado nucleoplasma. O que seria esse nucleoplasma, galera? Nucleoplasma. O que vocês entendem pelo nucleoplasma? Fluido do núcleo, algo assim? O fluido do núcleo. Citoplasma é o fluido da célula. Nucleoplasma é o fluido do núcleo. Tá certo? E por último, a gente tem uma estrutura aqui. Então aqui está o DNA, né? E a gente tem uma estrutura aqui no núcleo mais densa, que a gente chama de nucleolo. Nucleolo. É a partir do nucleolo, então quem quiser já anota aí, é a partir do nucleolo que é produzido RNA ribossômico. Então é a partir do nucleolo que é produzido RNA ribossômico. Gente, RNA ribossômico, nucleolo, forma quem mesmo? RNA ribossômico forma quem? Núcleo? Não, não núcleo não. O núcleo tem troca com as substâncias. O RNA ribossômico forma DNA, os ribossomos. os ribossomos. A gente falou disso, tá? E outra, gente, uma coisa que eu preciso detalhar aqui. O envoltório nuclear, ele é todo poroso, justamente para trocar a substância que a Kat falou aí, nutre o núcleo, né? Na verdade, esses poros que auxiliam a troca de substância entre o núcleo e o citoplasma da célula. Tudo bem? Bom, a gente tem aqui os ribossomos espalhados pela célula, e os ribossomos eu já falei dele, né? Ribossomo. Qual que é a função do ribossomo mesmo? Oi, Érica. Qual que é a função do ribossomo?
Vamos, gente, fala aí. Sintetiza DNA em proteína. Síntese proteica. E aí você tem um conjunto de membranas formado no interior da célula, tá bom? Bom, vamos pensar o seguinte. Se a célula fosse uma cidade, o núcleo seria como se fosse, vamos dizer, a prefeitura. É ela que tem informações para controlar a cidade, tudo bem? É ela que fala o que a cidade vai ter que fazer. A proteína, os ribossomos, são os que fazem proteína, não é? Então são como se fossem as fábricas que produzem o produto que a cidade exporta, né? E a gente tem esse conjunto de membranas que tem dentro dela, que é o chamado retículo endoplasmático rugoso, tá? Olha isso, retículo endoplasmático rugoso, que é como se fosse o quê? Ulo, eu não falei que é pequeno? Rete é rede. É uma pequena rede dentro da célula. Então você tem duas dessas pequenas redes. Você tem o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. Agora a pergunta, o que muda do retículo endoplasmático rugoso para o retículo endoplasmático liso? Boa, Jéssica. Um tem ribossomo, o outro não. O retículo endoplasmático rugoso, ele tem ribossomos aderidos nele. O retículo endoplasmático liso não tem, tá certo? E agora, eu quero que vocês entendam o seguinte, tá bom? O que uma rede faz? Afinal, ele é uma rede dentro de uma célula. O que uma rede faz, pessoal? O que uma rede faz? Conecta. Ela muito coleta bom. o que é necessário. Ela conecta. Então, uma rede, ela conecta. O retículo endoplasmático vai conectar as estruturas dentro da célula, tá certo? Então, eles vão fazer, primeiramente, coloca aí, retículo endoplasmático, transporte de substâncias. Então, retículo endoplasmático, transporte de substâncias. Tá certo? E aí, as funções específicas, tá? O retículo endoplasmático rugoso tem o que nele? Ribossomo. Então, o retículo endoplasmático rugoso, põe aí, síntese proteica. Ele vai formar proteína para mandar para fora da célula. Retículo endoplasmático rugoso forma proteína para mandar para fora da célula. E o retículo endoplasmático liso produz lipídios. Tá certo? Retículo endoplasmático rugoso e retículo endoplasmático liso. Esses foram os retículos, tá certo? Agora, a gente vai para uma outra estrutura, né? E essa estrutura, ela fica bem perto do retículo endoplasmático rugoso, que também é o conjunto de membranas, tá certo? E ele é responsável justamente pelo quê? A proteína que foi produzida aqui é mandada para essa organela. Para essa organela chamada complexo de Golgi, ou complexo de Golgiense, ou aparelho de Golgi, e assim por diante, tá? Ela foi descoberta por um cientista chamado Camilo Golgi, que até ganhou o prêmio Nobel depois em fisiologia por ter uma parte do cérebro chamado hipocampo, né? E ele achou essa estrutura na célula e começou a analisar o que ela faz. Gente, olha o que vai acontecer então. A proteína sai do retículo endoplasmático rugoso, vai para o complexo de Golgi, o complexo de Golgi matura essa proteína e empacota ela em vesículas. Empacota em algumas vesículas, tá? Essa vesícula se funde na membrana plasmática e o que estava dentro da vesícula, que foi maturado no complexo de Golgi, é mandado para fora da célula. Tá certo? Então, o que o complexo de Golgi vocês podem colocar que ele faz aí?
empacota, matura a proteína, empacota a substância e secreção celular, manda para fora da célula as substâncias. Esse é o complexo de Golgi. Tá bom? Depois do complexo de Golgi, você tem uma estrutura que parece um pãozinho. E pão tem carboidrato. Qual que é a primeira função dos carboidratos mesmo? Reserva de energia. Essa organela que parece um pãozinho é a nossa chamada mitocôndria. Então tá aí a nossa mitocôndria, quem quiser anota aí, produção de energia. A mitocôndria tem essa capacidade de produzir energia, ou é sinônimo também, respiração celular. Tá? Bom, algumas vesículas não saem da célula, elas ficam. E elas ficam com a responsabilidade de digerir tudo que entra na célula. Ela faz o processo que a gente chama de digestão intracelular. Essa organela que faz a digestão intracelular é o lisossomo. Então, o lisossomo é a digestão intracelular. Vocês conseguiram ver o lisossomo aí? São vesículas que fazem isso. Professor, como que faz para gravar todos esses nomes? Porque, tipo, eu sei as definições, mas eu já errei muita questão por me confundir lisossomo com ribossomo, por exemplo, ou alguma coisa assim, sabe? São muitas palavras. Sim, sim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar com a Érica, para uma dessas aulas dela de orientação, tudo, ela trabalhar com vocês a respeito disso, dessa questão de memorização, qual o melhor jeito, ou, de fato, o que tem que ser feito para memorizar fórmulas, nomes, alguns macetes em si, tá certo? Aí a gente faz uma palestra disso, praticamente. Tudo bem? Tudo. Beleza? Gente, para terminar aqui, a gente tem o quê? A gente tem uma estrutura proteica perto do núcleo, chamada centrossomo, e nos células animais, dentro desse centrossomo, tem uma organela chamada centríolo, tá? O que o centríolo vai fazer, pessoal? Ele cria flagelos, ele cria cílios, tá? Então, lembra os protozoários lá, o paramécio que a Amanda falou? Os ciliados são cílios unicelulares, né? Quem cria isso? O centríolo. E ele ajuda na divisão celular. Ele cria algumas fibras. Tudo bem? Pessoas. E por último, o que está faltando nessa célula? O que está faltando que eu falei que toda célula tem que ter? Hein, gente? DNA? DNA já está no núcleo. É verdade. Ela falou ali, ó. Falou? Citoplasma, muito bem. Então tem esse preenchimento na célula, que é o citoplasma, tá certo? Vou escrever aqui, ó. Citoplasma. Bom, a gente está falando de célula animal, beleza? Essas são as estruturas básicas da célula animal para vocês lembrarem. Agora, o que eu quero que a gente faça? Vamos voltar lá para a apresentação, para os slides, tá certo? E nos slides eu vou passando e detalhando alguns detalhes. Vou trazendo alguns detalhes das organelas aqui, tá? Bom, então como eu já falei para vocês, a célula animal é mais ou menos essa a visão dela, né? Aqui tem algumas coisas descrevendo para vocês estudarem depois. E vamos ali, ribossomo, tá bom? Olha aí, eu trago para vocês a microscopia eletrônica dele, né?
Essa aqui é eletrônica mesmo, porque ela é bem resolução, né? MET. Aí dá uma olhada aqui, os ribossomos e ribossomos aderidos no retículo endoplasmático. Aqui tem uma diferençazinha. Ribossomos de procariotos, eles têm essa denominação, a gente até chama de 80S, e de eucariotos 100S. Mas não encana com isso, tá bom? Vocês têm só que saber que é o seguinte, os ribossomos, eles são duas subunidades, e eles são responsáveis pelo quê? Olha aqui o RNA mensageiro, os códons, os anticódons. Essa é a função dos ribossomos, tá? Duas subunidades, síntese proteica. Beleza? Tudo bem, gente? Agora eu tenho que passar meio rápido, porque está acabando o tempo. Vai falando para mim, para eu ir passando rápido. Então a função do ribossomo é proteger? Não, ribossomo é síntese proteica. É fazer proteína. Ah, tá. Tá bom? Olha aí, o núcleo da célula, então a microscopia eletrônica do núcleo da célula é desse jeito. Olha como ela é toda porosa, né? E esses poros é justamente para transportar substância. Olha aqui o que é chamado complexo de poro, que é por onde entra e sai substâncias, tá certo? Então o núcleo costuma muito cair em provas essa imagem aqui, ó, que você tem a membrana em volta, que é esse 2, né? Os poros, que é o 1, o nucleoplasma, que é o 5, a cromatina, o DNA, o material genético, que é o 4, e o nucleolo, que é o 3, tá bom? Depois vocês leem melhor esses textos. Olha aí, a gente falou dos dois retículos endoplasmáticos, né? O retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. O que muda de um para o outro é que o retículo endoplasmático rugoso tem ribossomo aderido nele, tá bom? Olha aqui uma imagem de microscopia eletrônica. O retículo endoplasmático rugoso, com os ribossomos em volta, e o liso, que não tem, né? Gente, o retículo endoplasmático liso, ele é importante porque ele sintetiza lipídios, tá bom? E aí, eu vou falar de dois órgãos que as células dele têm bastante desse retículo endoplasmático liso. Um é o fígado e o outro são as nossas gônadas, que são testículos e ovários. Agora a pergunta é, por que eles têm bastante dessas organelas? O que a gente pode relacionar retículo endoplasmático liso com esses órgãos? Vamos lá, gente. Hein, galera? Sim, lipídios. E quais lipídios, então, são produzidos nesses órgãos? No fígado e nas gônadas, e a gente já falou deles. Não são as gorduras principais. É o colesterol. O colesterol é produzido no fígado, no retículo endoplasmático liso, tá certo? E nas gônadas, além do colesterol, é produzido os hormônios, né? Testosterona, estrógeno, progesterona, tudo no retículo endoplasmático liso. Por isso que tem bastante dessas organelas nas células deles. E o retículo endoplasmático liso, quem quiser, coloca aí também. Ele é responsável pela desintoxicação celular. Então, por isso que tudo que você come vai ser desintoxicado no fígado, tá? O fígado tem bastante retículo endoplasmático liso, e inclusive a galera que toma bastante álcool e outras drogas, como, por exemplo, remédios, que afinal remédios são drogas, né? Tanto que as farmácias chamavam drogarias, né? Então, o que acontece aí? Você toma isso, vai para o seu sangue, vai ser absorvido pelo intestino, antes de cair na corrente sanguínea, passa no fígado. E aí a pessoa que toma muito álcool, muito remédio, começa a desgastar a célula vai se regenerar e vai voltar com cada vez mais retículo endoplasmático. Aí a célula só vai ter isso, e aí é o que dá a cirrose, né? Que nem a pessoa fala, nossa, eu bebo bastante e não caio. Vontade de falar, né? Ô, da hora, põe no currículo, mano. Mas enfim, tá aí um dos casos que pode acontecer. Olha aí o complexo de Golgi, que eu falei para vocês, tá bom?
E o complexo de Golgi, ele é responsável, olha aqui a imagem dele, né? Microscopia eletrônica, beleza? Olha o tamanho, ele é 10% do que o microscópio consegue, né, ver aí no... O mínimo que o microscópio consegue ver, o microscópio normal, óptico. Olha o complexo de Golgi, né? Ele forma vesículas e ele manda essas vesículas para fora da célula. Então dá uma olhada no que vai acontecer. Você tá o núcleo, tá o DNA. O DNA, olha aqui, manda para o retículo endoplasmático rugoso. No retículo endoplasmático rugoso, sintetiza a proteína. Essa proteína que se sintetizou forma uma vesícula e é mandada para o Golgi. O Golgi, nesse passo 3, matura essa proteína. Lembra os estágios da proteína? Depois ele empacota numa vesícula. E no 5 ele manda para fora essa vesícula, que é essa proteína que foi formada, e ela entra no sangue. Tá bom? Então essa é uma via de secreção celular. Os lisossomos, tá? Lisossomo, lise significa quebra, somo significa corpo. O lisossomo, ele se funde, ó, quando entra alguma coisa na célula, ela entra numa vesícula, num vacúolo alimentar que é chamado. Então ela entra nisso. O lisossomo se funde nesse vacúolo alimentar e começa a digerir o que está aqui dentro, né? E aí ocorre a digestão intracelular. Ele começa a digerir tudo que entra nela. Tá bom? A enzima que está lá dentro dos lisossomos chama hidrolase. Isso tem a ver com a quebra por hidratação. Depois, se alguém quiser, me procura para a gente conversar disso, que é da hora. É uma relação bem da hora. O Levi me perguntou esses dias. Eu tentar fazer a relação aí, tá, Levi? Gente, uma coisa importante para se falar dos lisossomos, tá bom? Tá aqui, então, um espermatozoide. Ele é dividido em 4 partes. O flagelo, essa cauda aqui, tá bom? O pescoço, e no pescoço você tem muita mitocôndria. Para que vocês acham que tem maior parte das mitocôndrias aqui no pescoço do espermatozoide? Hein, gente? Ele perde a cauda depois? Né? Então, ele perde. Só que o que ele precisa fazer com essa cauda? Movimentar ela, não é? Correr até o óvulo. E da onde que ele tira energia para movimentar ela? Das mitocôndrias que estão aqui nessa peça intermediária, no pescoço. Aqui vai estar o núcleo, e na ponta do espermatozoide vai ser formada uma estrutura chamada acrossomo, tá bom? Então olha aqui escrito acrossomo. O acrossomo, como que ele é formado? Tá aqui o complexo de Golgi, começa a liberar lisossomos, até que esses lisossomos se juntam e forma essa estrutura que é o acrossomo, na ponta do espermatozoide. Para que serve esse acrossomo? Ele vai digerir uma parede, né? Lisossomo não digere as coisas. Esse acrossomo, que é um monte de lisossomo, então, o que ele faz? Ele digere essa parede em volta do óvulo e aí consegue entrar o núcleo do espermatozoide. A cauda fica para fora, tá? As mitocôndrias do espermatozoide fica tudo para fora. Só entra o núcleo do espermatozoide e se junta com o núcleo do óvulo. É assim que faz a fecundação. É assim que faz a fertilização, tá bom? Essa barreira que ele destrói é uma barreira chamada zona pelúcida. Tudo bem? Olha aí, mitocôndria, tá certo? Que a gente acabou de falar que ela fornece energia, tá certo? Depois a gente vai ter uma aula para detalhar bem mais a mitocôndria e o cloroplasto, que é quando a gente vai falar de bioenergética, né? E a mitocôndria, olha o que ela faz. Produção de energia, que na biologia a gente chama de ATP, a energia que os seres vivos usam, tá bom? Ela é de herança materna, gente. Então isso é muito importante. Por que herança materna? O espermatozoide que vem do pai, ele perdeu as mitocôndrias. A cauda dele não entra, só entra o núcleo. Então não tem como o pai mandar a mitocôndria para o filho, para a filha.
A herança, então, da mitocôndria é só das mães, tá? Então, hoje, vocês têm que abraçar a mãe de vocês e falar: muito obrigado, mãe, por toda essa energia. Tá certo? E uma última informação, que se vocês relembrarem lá do primeiro slide, primeiro, segundo lá, que eu tô falando do tamanho da mitocôndria e bactéria, a mitocôndria, gente, tem DNA e ribossomo próprio, tá bom? Então, essa é uma informação importante para a gente discutir mais para frente. Beleza? Bom, tem essa outra organela, que é uma vesícula que fica também na célula, chamado peroxissomo. Ela degrada o peróxido de hidrogênio. O que é o peróxido de hidrogênio? Água oxigenada, H2O2. Dentro tem uma enzima chamada catalase, dentro do peroxissomo. Essa catalase, né, é para degradar água oxigenada que surge de processos metabólicos. Olha o que vai acontecer. A água oxigenada é quebrada em água e oxigênio. Alguém já passou aí água oxigenada no arranhão do joelho, no corte de dedo e tudo mais, e levantou bolinhas? O que é essas bolinhas que levantou, essas bolhas que formam? É o oxigênio saindo. E por que a gente passa água oxigenada quando a gente machuca? Justamente para matar bactérias anaeróbicas, bactérias que não podem com oxigênio. Tá bom? Tudo bem, peroxissomo? Os centríolos que eu falei para vocês, tá bom? Centríolo e ribossomo, gente, não é membranoso, não é organela, não são organelas membranosas, tá? Centríolo é um conjunto de proteína e ribossomo é um conjunto de proteínas e RNA ribossômico, 50 a 50%. O centríolo, ele cria microtúbulos que vão formar o citoesqueleto. Então, depois tem uma tabela para vocês lerem aqui a estrutura, o que é, a função, onde tem esse citoesqueleto. Ele é uma estrutura de célula animal. Você não vai encontrar citoesqueleto em bactérias. Por que você não encontra citoesqueleto em bactéria? Qual que é a função do citoesqueleto? Proteção e sustentação. E a célula bacteriana já tem, e animal não. Por isso que célula animal tem citoesqueleto. Para a gente terminar, rapidinho. Célula eucarionte vegetal, tá bom? Gente, célula eucarionte vegetal, olha essa observação. Ela não tem colesterol. Então, aqueles azeites, às vezes falando, olha esse azeite, livre de colesterol. Que bom, né? Significa que é de vegetal mesmo. O centríolo não tem células de gímeno e angiospermas. E a célula vegetal, gente, não tem lisossomos. E agora eu quero que vocês parem e respondam isso para mim. Por que célula vegetal não tem ribossomo? É lisossomo, desculpa, lisossomo. Por que célula vegetal não tem lisossomo? Vamos, gente! Vai! Vamos lá, qual que é a função do lisossomo mesmo? Função do lisossomo não é digestão? Célula vegetal precisa digerir alguma coisa? Não, né? Então não faz sentido célula vegetal ter lisossomo para digerir algo, porque ela produz o próprio alimento. Ela é autótrofa, tá? Tá aqui então as organelas. Só para vocês verem o que tem a mais em célula vegetal. Parede celular, tá certo? Então, célula vegetal tem parede celular. E essa parede celular, gente, ela é de celulose, tá certo? Celulose é um açúcar, a gente já viu ele, e ele não é digerido pelos animais. Celulose, tá bom? E vai ter o vacúolo, que é uma bolsa que ocupa maior espaço da célula vegetal, e nele você tem água, sais minerais, que é o controle do volume da célula. Então, célula vegetal tem esse vacúolo central, ou vacúolo vegetal. Tá bom? E por último, última organela aí que ela tem é o cloroplasto. O cloroplasto, gente, fotossíntese, tá certo? Herança também uniparental, assim como a mitocôndria a gente só recebe da mãe, o cloroplasto as plantas só recebem da parte feminina.
e ele tem DNA e ribossomo próprio, tá certo? O cloroplasto ele é bem maior, ele é maior em relação à mitocôndria, e ele nem precisa usar corante para a gente ver no microscópio. Ele é bem verde, por quê? Ele tem clorofila dentro dele, tá bom? Depois tem um vídeo para vocês verem aí do movimento que o cloroplasto faz. E aí, tem algumas perguntinhas para vocês responderem depois. Que nem essa aí. Vocês identificam o que são essas figuras. Identifica para mim depois qual que é a célula A, qual que é a célula B e qual que é a célula C. E uma pergunta que eu deixo. O que é mais eficiente? Uma célula grande, a gente vai comparar aqui uma célula com um cubo, por exemplo. O que é mais eficiente? Uma célula grande ou várias células pequenas? Se a gente comparar um cubo com uma aresta de 5, sabe, centímetros, metros, tanto faz, de 5 ou vários pequenos com uma aresta de 1. O que é maior? Me respondam isso depois, tá certo, galera? Valeu! Disponibilizo agora, já tá para vocês as outras aulas. Essa aí eu já vou colocar agora, tá certo? E é isso, gente. Foi mal essa correria aí no final, tá bom? E é isso. Espero aí que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Desculpa também a enorme carga de biologia para vocês. Se vocês quiserem clicar agora na minha imagem para me ver, tô aqui. E é isso, galera. Eu não mais nada, tá certo? Deixa eu ver aqui. Tudo bem? Dúvidas, comentários, contribuição de dinheiro que eu tô pobre, fetiches e assim por diante? Ninguém ainda falando a fantasia? Enfim, é isso, galera. Grande abraço, bom descanso. Amanhã não tem aula, tá bom? Falem aí com a mãe de vocês para agradecer toda a energia que elas deram. E tentem fazer aí a reunião de vocês para a gente comentar na nossa reunião de equipe, tá bom? Um abraço, gente. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Imagina, que isso. Eu que agradeço aí a presença de vocês. Tchau, Lorena. De nada. Eu vou ser o último a sair. Eu vou fechar a sala. Valeu, Levi. Tô aí na... Tchau, Cat. Boa live aí de sertanejo para quem vai sofrer hoje. Eu também vou sair. Tchau.